Boa noite. Convidar aqui o doutor Enoque. Boa noite, Enoque. Boa noite, Léo. Tudo bem? Tudo certo? Tranquilo? Como é que tá as Obrigado coisas? aí pela disponibilidade aí e por estar recebendo a gente aí também no teu canal aí. Não, bom demais, né? Sempre bom ter estar aqui participando e aprendendo um pouquinho, falar de um tema um pouco diferente, né? Aqui a gente trata muito de irrigação e hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre vendas, sobre negócios, né? Seria muito bacana, tá? Bom, para a gente começar, eu quero primeiro que você se apresente para toda a turma aqui que está chegando, viu, Léo? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto, mas se apresente, fala um pouquinho do que você trabalha, o que você faz. Perfeito. Eu também vou apresentar você com a minha turma também, Enoque, né? Então a gente fazendo essa interseção aí do mundo da elétrica com o mundo do agro, né? Então eu sou Leonardo Gadia, eu sou engenheiro eletricista, sou gerente de projetos, né? Tive a oportunidade de conhecer o Enoque aí quando eu migrei aí das indústrias e da construção civil para o agronegócio. Fui gerente corporativo de energia de uma empresa do agronegócio, que o Enoque também trabalhava lá. E a gente teve essa oportunidade, né, de conhecer, de trocar figurinha. E aí a gente passou aí a viver aí essa interseção do agronegócio. Eu ofertando soluções de energia, né, no agronegócio, e o Enoque aí com o conhecimento aí de irrigação. Então, isso aí foi a interseção nossa, porque o agro ele tem evoluído cada vez mais para se tornar uma indústria. E aí, como ele se tornou uma indústria, está cheio de tecnologia, está cheio de inovação, e a, o agro ainda não despertou como já despertou a indústria, como já despertou alguns segmentos da construção civil. Então a gente vem aí trazendo essa pegada, né, de tecnologia, de soluções para o agronegócio, aliado à aplicação agrícola, né, Enoque? Que é aí a tua formação. Se pudesse apresentar aí também para a minha turma também, para o pessoal conhecer aí, o Enoque é uma referência aí na irrigação aí. Tá bom. Ô, Gadia, vamos fazer só um teste. Tenta mutar o seu microfone para ver se vai melhorar aí um pouquinho. Bom, pessoal, me apresentando, eu me chamo Enoque, sou engenheiro agrícola, né, e ambiental e trabalho com a parte de projetos de irrigação espalhado aí pelo Brasil afora, né? Vários projetos de pequenos, aspersão, micro, gotejo e também projetos um pouco maiores, como, por exemplo, a parte de pivô central. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto nisso, né? O que eu acho bacana, Gadi, é o seguinte: uma visão que a gente tem muito de academia, a parte de academia, né? É que a parte de projeto ela é muito importante, a pessoa tem que saber tudo. Quando a gente vai para a empresa, a gente vê que você precisa saber vender o seu peixe, né? E aí, assim, é uma das coisas mais relevantes. Quando a gente ia contratar lá os projetistas de pivô, né? A gente avaliava a parte técnica. Normalmente a gente sempre achava pessoas capacitadas e tal. Mas a parte de desenvoltura de vendas era o mais buscado. O pessoal chamava assim, aquele que tem um cunho comercial, né? A pessoa que sabe conversar e tudo. E, e eu vi que você vai ter um lançamento, né? Que vai trabalhar um pouco sobre isso. Me conte mais sobre essa parte, o que isso pode influenciar para as pessoas que estão nos assistindo. É. O nosso propósito aqui, né, Enoque, é que a formação nossa em engenharia é uma formação muito robusta em matemática e física, uma formação muito técnica, né, em todas as engenharias. Engenharia elétrica, engenharia agrícola, engenharia mecânica, engenharia civil, a gente sempre está ali com aquela formação muito robusta em matemática e física, e a gente sai para o mercado aí e o mercado exige habilidades nossas que são é, habilidades de comunicação, habilidades de negociação, habilidades de
pegar o seu conhecimento técnico do papel e fazer virar realidade, resolvendo o problema de alguém lá na ponta, né? Então, o nosso propósito aqui justamente é complementar a formação do engenheiro com essa educação comercial, a educação gerencial e a educação empreendedora que a gente não teve nas escolas de engenharia. O propósito nosso é justamente isso. E existe uma engrenagem, existe uma engrenagem que faz isso tudo acontecer, que é o gerenciamento de projetos. E por que o gerenciamento de projetos ele é uma engrenagem? Porque ele vai pegar o seu conhecimento técnico, você não vai deixar de ser técnico. Uhum. Quando a gente fala de venda técnica, a venda técnica, o primeiro pilar dela é o seu conhecimento técnico. Então existe um preconceito dos engenheiros quanto a se tornarem vendedor técnico, porque eles acreditam que vão deixar de ser técnicos. Existe um preconceito com a área comercial, né? Porque antigamente tinha aquele vendedor somebody love, né? O pessoal ficava meio, pô, você é vendedor, estudei 5 anos para ser engenheiro e aí eu vou virar vendedor. E na verdade, toda obra de engenharia, toda solução de engenharia precisa de um comercial, né? Para Precisa ser poder. vendida, é. Então, essa visão, né, que o pessoal tinha e tem, é que precisa melhorar. Ou seja, eu tenho a solução técnica, não quero envolver comercial, não quero. E a gente vê assim, as melhores oportunidades, as melhores opções, as pessoas que mais crescem são as pessoas que têm mais hábito de vendas. Não é quem é a pessoa que é mais certinha, é o engenheiro mais nato, não. Não é. É o contrário. E essa visão, eu quebrei essa visão a partir do momento que eu estava dentro de uma grande empresa, que eu percebi, opa, vendas é muito importante, né? É o que move a maioria das empresas. E, bom, por exemplo, qual é a dica que você dá para uma pessoa, né, que não tem muito essa pegada? A pessoa saiu da academia, sabe, aquele estudante tímido, que sabe fazer até, tem um pouco de medo, isso é normal, de engenharia mas qual que seria a sua dica para poder, assim, o cara deslanchar em vendas? O que você daria o primeiro conselho? A questão é que em vendas técnicas, você não tem que ser um piadista. É claro que tem pessoas que têm uma habilidade natural de comunicação, de cativar as pessoas, né? Mas em vendas técnicas, você começa com uma entrevista técnica. Então, o vendedor técnico, e aí você vê, né? A gente viu quantos projetos de pivô, que aí o vendedor, ele é o quê? Ele é um consultor, ele vai lá no cliente. O pivô é uma instalação, né? Uma engenharia de instalação, em uma bomba, em uma adutora. Você tem que manter o nível de pressão. Você pode ter ali uma engenharia ali na captação, com balsa e tudo mais, mas é uma instalação feita sob medida. É uma solução que resolve um problema específico. Você não pode pegar o mesmo sistema de pivô de uma fazenda e levar para outra que a queda é diferente, a solução é diferente, o volume, a vazão, né? A área. Então, são variáveis que venda de solução, que é a venda de engenharia, ela é uma venda sob medida. Então, esse cara que está começando, que ele tem ali uma timidez inicial, ele tem que entender que ele está ali para, primeiro, fazer pergunta. Ele está ali para fazer uma entrevista técnica. Ele não vai deixar de ser técnico. Inclusive, quando você vai num pivô fazer uma investigação que ele não está funcionando bem, você vai coletar informações em campo. Certo? O vendedor é isso. Só que ele vai coletar as informações com o ser humano, que paga a conta. Uhum. O que você quer? Qual que é a sua expectativa? Qual que é o problema que a gente vai te ajudar a resolver? Como é que eu vou conseguir te atender? Qual o prazo que você precisa? Uhum. E essa solução técnica, né, esse conhecimento de pressão de linha, vazão e tudo mais, quando você tem uma percepção de gestão de projetos, você consegue pegar o técnico e colocar ele na linha do tempo para ele virar uma realidade. Então, o vendedor técnico, ele, assim, ele é um cara, ele é técnico, ele não vai deixar de ser uma pessoa com conhecimento. Inclusive,
a segurança técnica de dar solução é o que vai ser o diferencial desse profissional aí para ele ganhar dinheiro, porque eu sei que tem profissionais que são muito técnicos, mas a gente gosta de dinheiro, né, Noah? Que a gente Com precisa. certeza. É o que sobrevive, é o que sobrevive a empresa, né? É o comercial que paga a conta de todo mundo, não tem jeito. Tá? O Gadia, tá tendo um probleminha no áudio, tá chiando um pouquinho. Depois dá uma verificada aí, se o microfone tá perto de algum cooler, alguma coisa assim que tá aparecendo. Tá. Aí, Gadia, você falou muito, né, dessa parte aí de vendas. E assim, seria importante, por exemplo, quando a gente olha para a perspectiva do agro, tá? Quando eu falo assim, o agro, eu estou falando de engenharia agrícola, que tem as 5 grandes áreas, né? Irrigação, a melhor de todas, óbvio. Máquinas, energia, a parte ambiental, né? E tem a parte de armazenamento, tá? Então, assim, olhando para essas 5 áreas aí, quais são as oportunidades que você vê, assim, muito crescente para essa parte de vendas técnicas? O que você viria isso? Olha, Enoque, a gente percebe uma evolução tecnológica do agro, né? E cada vez mais você tem problemas específicos para serem resolvidos, né? Então, eu acredito que não só na engenharia agrícola, né, mas em todas as outras engenharias, o profissional que consegue se conectar com qual que é a dor do cliente para ser resolvido, ele vai ter um diferencial. Então, por exemplo, uma máquina agrícola hoje, a gente está chegando num nível que você vai controlar várias máquinas de um tablet daqui a pouco. Você Exatamente. vai coordenar. Então, assim, esse profissional que consegue ter uma evolução tecnológica, ou, por exemplo, você está fazendo um plano de uma fazenda. O projeto, né? O que é o projeto? É você. O projeto, por conceito, é um esforço temporário que tem dia para começar, dia para acabar, Uhum. é progressivo em etapas e entrega um resultado exclusivo, Aí já particular, inédito. Eu já ia perguntar exatamente isso para você, o que é um projeto. Então, É, repete aí de novo, repete, vamos lá. um projeto ele é um esforço temporário, quer Uhum. dizer o quê? Tem dia para começar e dia para acabar. Ok. Toda obra de engenharia é assim, né? Tem um dia para Uhum. começar e um dia para acabar. Sim. Irrigação, uma obra elétrica, é progressivo em etapas, né? Ok. E entrega um resultado exclusivo, único. E Uhum. qual que é a mágica disso? É porque a engenharia ela é completamente projetizada por natureza. Seja uma obra elétrica, uma obra de irrigação, uma obra de construção civil, uma obra de engenharia de ar-condicionado, que é a atribuição da engenharia mecânica, todas as obras têm a mesma característica. E existe uma metodologia que é do Instituto de Gerenciamento de Projetos dos Estados Unidos. Eles perceberam que todas as obras do mundo tinham mais ou menos o mesmo caminho, só que as pessoas ficavam executando isso de maneira intuitiva. Então, quando eles perceberam que existia uma convergência de tudo de engenharia seguindo os mesmos passos, eles metodizaram isso. E aí, com isso, você evita desperdício de recursos, você evita atrasos, Uhum. você consegue garantir o cumprimento de requisitos, né? O gerenciamento de projetos ele tem 10 áreas de conhecimento, ele tem 10 perspectivas. Uhum. E aí, se você olhar, por exemplo, irrigação, você tem o escopo, que é o que você vai entregar, o tempo, quanto tempo você tem para executar essa obra, custos, você tem que gerenciar os custos, a qualidade, quais são os requisitos que você tem que atender, qual que é a vazão, qual que é a pressão da linha, qual que é a área, os riscos que envolvem, você está tendo material importado, pode ser que a China entre em guerra com o Taiwan, você está comprando antecipado, o prazo de entrega vai cumprir, é um risco que você está correndo. Uhum. Obras elétricas, por exemplo, tem contratantes que não suportam a possibilidade de um colaborador morrer eletrocutado. Me obriga a fazer um seguro de vida. Isso é uma resposta a risco. Então você tem aqui 5 áreas de conhecimento: né? Escopo, tempo, custo, qualidade e riscos. Aquisições, você tem que comprar materiais, você tem que terceirizar serviços, você tem que alugar ferramentas. Comunicação, como que você vai cuidar de todo o trânsito de informações dessa obra, de qualquer natureza. é, é, Pessoas interessadas,
quem que está interessado nesse contrato? Quem que são as pessoas que você tem que trazer para perto e quem que são as pessoas que você tem que afastar que não estão interessadas no que você está fazendo? Uhum. Integração disso tudo e recursos. Você tem os recursos humanos, você tem os recursos físicos. Então, para toda obra de engenharia, você tem essas 10 óticas. Eles conseguiram agrupar todo o esforço de qualquer obra de qualquer natureza em 10 esforços, 10 perspectivas. E tudo está integrado, porque se você quer ganhar tempo, às vezes você tem que gastar mais dinheiro, mas você não tem verba. Aí se você, não, mas eu vou comprar uma ferramenta que me dá mais produtividade. Você vai impactar o seu custo, você vai mexer com aquisições, você pode comprometer a qualidade, você pode assumir um risco. Então, toda obra de engenharia ela é projetizada por isso, porque você tem 10 universos que você tem que estar olhando o tempo inteiro e você tem que estar gerenciando isso tudo. Quando você consegue ter essa intimidade com as 10 áreas, você consegue já prever que a obra vai ter um problema com muita antecedência. Por exemplo, a gente está com esse case aí de um sistema híbrido de energia, né, que a gente estava comentando. Por exemplo, esse sistema híbrido, né? Eu chamo de tri-híbrido, não sei se é o nome correto, mas você vai falar. Que é o seguinte: em várias regiões, né, irrigadas, o maior problema hoje da irrigação, que dificulta a expansão da irrigação, se chama energia. Tá aí, ó. O pessoal, o Anderson entrou aí, o Leandro. Gente, vocês que estão nessa live aí, me fala um pouquinho da cidade que você está falando, tá? E do que você trabalha. Só para mim saber. Eu sei que alguns aqui eu já conheço, outros não, tá bom? Então escreve aí, ó, para tal cidade, trabalhe com isso. Mas basicamente, né, como o Anderson e o Leandro aí que trabalham com a parte de energia, né? Em muitos locais não tem energia. Vai pegar o oeste da Bahia, um monte de local aí. Norte do Goiás, enfim. Quando eu falo energia, gente, é potência alta. É 75 kVA, 150, 300, 500 para tocar fazendas. É coisa grande, tá? E aí, produtores, tem a terra barata, terra boa, começa a trabalhar no sequeiro. Aí dá um veranico, igual aqui, por exemplo, na região da Bahia, tem uma região que deu um veranico de 40 dias. Então morreu tudo, tá? E aí o cara do desespero vai lá e monta o sistema diesel. Só que aí, veja bem, um custo normal de energia, que é uns R$ 2,50 o milímetro, ele pula para 13, 14 reais. É 5 vezes mais caro, praticamente. 5, 6. Né? E aí não se paga. O cara plantar soja, milho, feijão, não paga a conta. Paga se ele fizer uma batata, um trem mais caro, sabe? E aí eu vejo, né, a gente viu ali em alguns sistemas o seguinte: o diesel, aí entra o sistema solar e um pouquinho do que tiver o elétrico. Às vezes tem um transformadorzinho de 100, de 200. Explica pra gente esse case, né, que você trabalhou recentemente, se ele foi uma venda técnica, como é que foi feito, explica um pouquinho do escopo do projeto pra gente. Perfeito. Lá foi um projeto, foi uma venda técnica, por quê? O produtor rural ele tinha 3 pivôs e ele tinha um gerador para cuidar dos pivôs e um gerador dedicado à captação na balsa. Quando a empresa que eu trabalhava propôs a crescer mais 3 pivôs, a gente já tinha uma necessidade muito clara. Ele queria toda a geração elétrica da fazenda centralizada num único lugar, porque antes ele tinha 2 geradores separados. Então, primeiro ele tinha que ir lá na balsa, ligar um gerador, sair andando de moto até lá em cima, 4 quilômetros de distância, para ligar o segundo, ligar pivô. Uma operação bem sofrida, dolorosa. Uhum. Então, quando a gente propôs a crescer mais 3 pivôs, a gente precisava de mais geradores. O que a gente fez? Então, projeto com resultado exclusivo, sob medida. A gente aproveitou os 2 geradores existentes, preparamos eles e acrescemos um terceiro que desse conta de 100% de todos os motores funcionando ao mesmo tempo. Ah, ok. E aí foi isso que a gente fez. Então a gente colocou um terceiro. E aí, para esses sistemas híbridos, tem uma particularidade muito peculiar, que é quem é o ator principal da energia é o gerador. Então, o gerador da partida, você liga todas as bombas que você quer ligar. Às vezes você não vai ter uma irrigação de 100%.
Uhum. Você liga quem tem que ligar. Depois que está ligado às bombas, existe uma automação de energia, um computador que faz todo o gerenciamento da energia, né? Uhum. E aí o que acontece? Depois que estão as bombas ligadas, você vai para o computador, para essa automação que deixa automático, e fala assim, ó, você está no comando agora, eu não ligo mais. Aí Uhum. automaticamente a automação vira e fala assim, ó, gerador, tá vocês três ligados aí, e para esse tanto de bomba que está ligado aqui agora, Uhum. precisa de estar vocês três? Aí o sistema automaticamente olha e fala, não, dou conta de tocar com dois. Então, beleza. Então desliga o gerador que tem mais horas de funcionamento. Automaticamente, o sistema já faz o revezamento e deixa funcionando Uhum. quem tem menos horas. Aí, vamos lá. Esse sistema, ele é bem bacana. Eu acho que a gente tem dois vídeos no canal, viu, pessoal? Lá no canal do YouTube. Podem ir lá, eu gravei dois vídeos com o Leonardo, a gente mostrando na prática, tá? Inclusive, Léo, você está com alguns vídeos aí na tela do computador. Se quiser deixar alguns vídeos passando, mesmo sem áudio, você fala por cima, né? Bom, aí o pessoal da Agroneri, que trabalham com muitos projetos também de irrigação, eles perguntam assim, como fica o payback do projeto de irrigação com sistema híbrido, tá? Tendo em vista o volume de investimento que aumenta substancialmente. Então, vamos por partes. Além do sistema de irrigação, que vai custar 20, 25 mil, 30 mil por hectare, tá? Dependendo do sistema, do tamanho. Quanto que fica mais ou menos esse sistema de potência para tocar isso? O que você É, imagina mais ou menos por hectare? Dobra o valor? Enoque, é muito. Como é que eu vou dizer? É relativo, porque é justamente por ser um projeto, é uma venda muito customizada. Cada caso é um caso. Uhum. O que eu posso dizer em relação a payback, né? Que foi o que o nosso Isso. colega perguntou. O sistema híbrido, né? O sistema com diesel, ele economiza diesel quando tem sol, Ok. né? Porque aí, é o que eu estava comentando, tem os geradores. Aí depois da automação vira assim, o solar, você tem alguma coisa para emprestar? Solar, ó, tem alguma coisa aqui, então manda. Na hora que o solar manda, o gerador Uhum. abaixa, mas não desliga. Porque se vier uma sombra e tirar o solar, o gerador sobe na hora e busca potência. Certo. Porque senão o pivô alarma por falta de tensão. Isso. E Aí vem a sombra foi embora, o solar assume. A sombra veio, o gerador assume. E aí fica aquele balé o dia inteiro. Então o que acontece? A melhor forma de você otimizar um payback desse é você priorizar a irrigação enquanto você tem o sol para te ajudar. Então, ao fazer invés de você dar uma irrigação volta de. de 12, de 21 horas, você tenta dar duas meia voltas de 12. Aí você irriga Tá. prioritariamente de dia. E aí você sempre tem o sol te ajudando. E Ok. outra, se você tivesse um perfil de irrigação em que você ligasse os geradores todos os dias, das 6 da manhã às 6 da tarde, estimo, aí vai depender muito também, porque existe uma peculiaridade, Enoch. O gerador a diesel, quando você tem ele, por exemplo, no hospital, que ele é um backup, se acabar a energia do hospital, ele liga e assume. Ele consegue fornecer mais energia, mas só por 2 horas. No caso dos pivôs, ele tem que funcionar por 21 horas. Ele dá um tiro muito longo. Então, o que, que faz? É um motor a diesel, é um caminhão. Então, um caminhão, quando vai rodar 21 horas seguidas sem parar, ele não vai a 130. Ele baixa para 60 por hora e toca a viagem inteira Uhum. a 60. Entendeu? É a mesma coisa com o gerador a diesel. Quando você vai dar um tiro muito longo, que a gente chama que é o regime prime, né? Você abaixa a potência. Aí o que acontece? Esse gerador tem que ficar a 70% Da sua da capacidade. potência dele. Se você ultrapassar isso, você perde sua garantia com o fabricante. Aham. Então, assim, você paga 500, compra um gerador de 500 kVA, 550, você vai usar 270 kW dele. Você vai usar quase só metade do gerador na vida real. E aí o Entendi. que, que a gente faz? É tirar o gerador dos 70% e fazer ele encostar a bunda no chão. Que o mínimo que ele pode reduzir é até 30. Ele não pode baixar de 30, porque ele precisa de peso no eixo do motor, senão você tem um problema mecânico no motor. Uhum. Então, quando a gente atua com esse tipo de solução, que é muito específico, a gente sempre joga o solar
para reduzir de 70% para 30%. Ok. E é nesse ganho que você tem oportunidades de ter payback. E aí, por exemplo, quanto mais você irrigar de dia, então, ao invés de você irrigar lá, 60 dias numa safra inteira, se você conseguir irrigar 90, fazendo irrigação prioritariamente de dia e não irrigando à noite, você tem mais oportunidade de salvar diesel e, Uhum. consequentemente, o seu payback volta ali em uns 3 anos, se você tiver esse regime, essa estratégia de manejo de irrigação. Uhum. 3 anos é uma boa estimativa, tá? Eu acho assim, eu tive uma oportunidade de ver, né? Mais ou menos numa fazenda, ficava na faixa de 13 a 14 reais por milímetro. E quando o sistema solar, né, entrava, você baixava para 10. Então, digamos assim, ganhava 30% no consumo. Só que assim, 30%, se você pegar aí o consumo numa safra, vamos fazer uma conta numa safra de 300 milímetros, 400 milímetros, né? Então daria um valor bem substancial. Eu acho que fecha mais ou menos nisso, né? De 3 a 4 anos Isso. seria, seria mais ou menos o payback desse investimento. Agora, o mais bacana é o seguinte, é que o potencial que você tem de baixo, por exemplo, né? Tem fazendas grandes ali que estão produzindo batata. É uma cultura de altíssima produção, de ganho, grana. Então, Valor agregado alto, né? valor agregado alto. Então, assim, se a fazenda tocar direto no diesel, ela dá certo também, vai pagar. Só que se eu coloco um investimento que eu pago 3, 4 anos, é o tempo de chegar a minha energia. E a hora que chegar a minha energia, eu faço o quê? Eu conecto ela na rede. Bom, não sei se pode, se tem como fazer essa alteração. Pode, Gadia? Pode. Essa fazenda que a gente está com ela, o que, que a gente fez? Justamente isso. Tá o gerador a diesel e o fotovoltaico. Quando chegar a rede de energia, o fotovoltaico vai ser conectado a um grid na rede. E aí, qual que é a vantagem? A gente sabe que no agro, a qualidade da energia também a gente é refém, né? Às vezes você fica 5 dias sem energia, Uhum. né? Se acontecer isso num momento crítico do plantio, ali na floração, você não pode ficar 5 dias sem irrigar, que você compromete Não, uma safra inteira. forma alguma. Então, nessa fazenda, o que a gente pensou como solução? Como existe um reservatório de água de 200 milhões de litros d'água, os geradores vão ficar de backup para os pivôs. Entendeu? Então, o proprietário rural ele tem que sempre manter o reservatório cheio e caso ele venha ficar 5 dias sem energia da Equatorial, Uhum. ele pode usar o reservatório de água para irrigar os pivôs com os geradores por 5 dias. Ok. E caso ele esteja irrigando com geradores e a energia voltar, automaticamente o sistema de automação vai transferir para a Equatorial e desligar os geradores sem interromper ali o momento da irrigação. O Gadia, existe muitos sistemas desses no Brasil, sim, funcionando Olha, plenamente. Eu dizendo funcionando, né? Porque... o que a gente tem visto, assim, tem aumentado o uso disso. Tem alguns players que fazem, só que assim, a gente tem notícia, ó, na fazenda ali funciona, mas é igual você falou, na hora que você vai ali nos bastidores, na hora que você conversa ali com um gerente local e tudo mais, você escuta que o cara tem algumas dores de cabeça, né? Então não é todo mundo. Então a gente até é bom que eu tenha a sua testemunha. Onde eu Uhum. fui, funcionou. Mas Funcionou. por que funcionou? Entre uma safra e outra, né? Até o proprietário lá ficou meio bravo comigo, mas eu precisei desmontar tudo e montar de novo, entendeu? Uhum. Porque é É, mais fácil você desmontar e montar de novo do que você ficar procurando erro, o, entendeu? o que a E a gente gente vê, estabilizou o sistema. o que a gente vê é o seguinte: a parte elétrica, ela é muito sensível, não muito, tá? É, Por exemplo, agora eu tô aqui, tá chovendo. Se acabar a energia, vai acabar a internet aí, então, tá? Mas assim, a parte de energia, ela é muito sensível, né? Hoje, por exemplo, aqui em casa deu uma piscada de energia. Minha bomba estava funcionando, minha bomba tem um sisteminha de proteção. Na hora que a energia deu aquela piscada, a voltagem baixa, a corrente do motor sobe e o meu painel desarmou. Protegeu minha bomba do posto, a bomba pequenininha. uhum. E no campo, isso às vezes acontece muito, né?
A pessoa coloca lá o sistema, não coloca toda a engenharia por trás, e eu já vi, pelo menos, já de umas 3 fazendas que eu fui, não funcionar. Mas dos pulos do gato, você falou aqui, que é o quê? Na automação, o gerador a diesel manda em tudo. Eu não posso ficar tirando ele fora. Ele liga e Não. fica. Esse range também, muita gente não coloca, né? Trabalha com 90%, eu já vi trabalhando. O mínimo, não há limite. Então, se você não colocou a programação, ele abaixo dos 30, começa a quebrar demais. Ó, É, posso nem falar muita coisa, que estou dando a dica de graça, mas assim, isso mostra que, né, numa venda aí técnica, né, tem espaço para todo mundo. Mas fale um pouquinho mais desse projeto, tem outros aí acontecendo e tal, mas pode falar um sim. pouquinho mais aí. Então, esse projeto, o legal dele, que é justamente o que a gente propõe, é justamente o engenheiro se tornar esse engenheiro de negócios. Ah, Por quê? Esse sistema não existia quando eu abordei o cliente. exato. Mas a minha maturidade técnica, aliada com a minha visão de gestão de obras, gestão de projetos de engenharia, me permitiu planejar essa obra de 8 meses de duração do primeiro dia ao último. Eu sabia exatamente tudo o que ia acontecer. Quando teve atraso na obra? Quando a frente de serviço não era minha, porque não quiseram fechar a obra civil comigo, mas eu tive que esperar a liberação da frente de serviço para eu poder seguir. Uhum. E com a gestão de projetos, eu sempre ia documentando e me respaldando tecnicamente de alguma eventual situação. Por exemplo, estamos acionando a garantia agora. Aí, mas tá demorando a garantia. Eu falo, realmente está demorando. E eu tô por último, eu casei com a viúva, eu assumo os filhos. Mas eu tô com 3 meses de atraso aqui, que eu herdei de todo mundo aqui. O atraso ficou para mim, que tô no final, fazendo startup e juntando tudo. Mas Uhum. você ter essa habilidade de gestão de comunicação, gestão de tempo, essa previsibilidade, esse planejamento de obra, é o que te torna esse vendedor técnico É, diferenciado. E a gente sabe que os tickets no agro são muito altos, né? Então você vê ali um pivô com 1,5 milhão de reais, se você tem uhum. uma comissão de 3%, olha para você ver, 45 mil que você põe no bolso, É, né? Uma baita negociação e tá faltando profissional que sabe vender solução, né? Que sabe resolver o problema antes do problema acontecer. uma das coisas que você colocou aí muito bem é a documentação, né? Por exemplo, nós temos, isso vai por uma vasta cadeia, né? Você vê aí o pessoal que mexe com a parte elétrica. Vai lá no campo, eu vou lá, viu a peça, trocou tal, ó, fiz o serviço. Aliás, às vezes nem fala pro gerente, né? Já vira as costas, vai embora, depois manda um WhatsApp tal. A gente não tem esse hábito de documentar. Abrir uma ordem, escrever, ó, fiz isso, né? Claro que as empresas, né, as empresas mais sérias aí já fazem, isso é bacana. Mas é uma coisa para gente, para todo mundo aprender, documentar. Olha, fiz a visita, foi acordado fazer isso, o projeto, o que a pessoa quer, assina, a pessoa assina, e aí você leva aquele documento, pronto, está respaldado, né? É, Bacana. é justamente isso, não. Quando a gente tem uma maturidade em gerenciamento de projetos, comunicação é um pilar. E aí você escolhe, pô, igual você falou, eu já fui salvo muitas vezes por esses relatórios. Porque assim, o cliente esquece, ele tem 1 milhão, nem é má fé. Às vezes o cara tem 1 milhão de coisas na cabeça. Você foi ali e resolveu um problema para ele, mas é tanto problema que ele não vai lembrar. Daqui 6 meses, quando acontecer alguma coisa, a gente sabe, né? Filho feio não tem pai, né? Na hora que o trem dá um problema, todo mundo fica tentando achar um culpado, né? Quando você está respaldado, fala, olha, eu vim aqui, fiz o atendimento, olha aqui a ficha, eu relatei tudo e o senhor assinou. Acabou a conversa, você está É respaldado. verdade. Então, são ferramentas que te permitem justamente você fazer essa engenharia sair do papel e se tornar uma realidade. Né? É a gestão da engenharia, é gerenciamento de projetos. Né? Bacana. Ô, ô, E toda venda técnica, ela acontece no papel antes. Então, só para dar mais uma ilustrada, todo projeto de engenharia, toda obra de engenharia, quando ela segue a metodologia, existe um documento inicial que chama termo de abertura de projeto. Lá você documenta o que é o escopo, o que você vai entregar, em quanto tempo, quais são os riscos,
quais são as premissas, quais são as restrições, o que você tem que atender de qualidade e tudo mais. O engenheiro que tem uma maturidade em projetos, ele sabe que essas informações têm que constar lá na proposta técnica, no momento de fechamento, porque a proposta técnica que é assinada é um termo de abertura. Quando o cara tem essa maturidade, ele traz isso para o dia a dia e não se torna aquela coisa engessada. Ele sabe que ali no atendimento comercial, ele precisa ter um documento que respalda ele como proposta técnica, porque daqui a um ano, quando ele entregar a obra, ele vai entregar o que foi combinado. Uhum. E é essa gestão, né, de fazer o conhecimento técnico se tornar uma realidade que faz esse vendedor técnico conseguir vender tickets acima de R$ 1 milhão. Pivô, R$ 1,5 milhão cada pivô. Você conseguir vender uma obra de 4 milhões, de 5 milhões, é uma venda complexa, é uma venda que você tem que estar muito bem protegido, Uhum. porque obra é confusão. Você tem que estar respaldado para as confusões que vierem. Não, essa aqui eu previ. Ah, tá faltando uma verba disso. Ó, mas tá sobrando verba de cá. Cobre aí. A margem não vai comprometer. Entendeu? Então, esse engenheiro gestor que vende high ticket, tá faltando ele no mercado e tá sobrando oportunidade para ele. E uma das coisas que o mercado busca é pessoas para solucionar problemas, né? Assim, hoje as pessoas estão fugindo de problemas. Eu quero um serviço que não precisa trabalhar sábado, sextou e tal, e o mercado está procurando isso. Eu tenho divulgado algumas vagas, né? O pessoal apareceu, por exemplo, 5 vagas de projetista, depois no mesmo dia mais 2. Então, assim, está tendo vaga, né? As gigantes aí da irrigação sempre estão divulgando, o mercado tá muito aquecido. A crise veio, mas no mercado de irrigação isso não aconteceu. Assim, né, máquinas, outras, teve uma defasagem, né, mais alta, mas o mercado de irrigação ele é bem sólido, vai crescendo. À medida que tem energia disponível, o mercado cresce. É impressionante, tá? É muito proporcional. Gargalo é energia, né? É o gargalo é energia. E aí eu tenho alguns clientes de energia, como, né, linhas de transmissão, falaram, olha, não, tá indo bem. A parte de subestação está crescendo, e aí eu fico muito feliz, né? Quando tem mais subestação, eu tenho mais disponibilidade de energia e o negócio vai crescendo. Mas qual que é a mensagem que você deixaria, Gadia, para os engenheiros que às vezes assim, se sentem inseguros, né? De, poxa, como que eu vou vender uma obra de 1 milhão? Como que eu vou entregar? Como que eu vou tomar conta de uma equipe, né? De um projeto tão grande? Assim? Qual é a mensagem que você deixa para o Olha, nosso Enoque, você falou um ouro muito grande aí. As pessoas estão fugindo de problema. O engenheiro ele foi formado para resolver problema. Primeira prova nossa da faculdade, resolva o problema abaixo. É, Última prova da faculdade, acha a solução. Aí você forma e não quer resolver problema, você foi formado, você foi preparado para resolver problemas da vida real. Então é o seguinte, enquanto tiver problema, ressignificar, né? Enquanto tiver problema, tem oportunidade para uma gente. oportunidade. E isso é mentalidade de empreendedor. Se você sonha em ter a sua empresa de engenharia, sua empresa de irrigação, pode ter certeza, vai ter um monte de problema para ser resolvido. E o vendedor técnico é aquele cara. Eu costumo dizer o seguinte: o empreendedor ele é um resolvedor de problema. E o vendedor técnico ele acha o problema para o empreendedor resolver. Só que o problema já começa a ser resolvido no atendimento do vendedor técnico. Então, assim, você ter a segurança técnica do que você está ofertando, você não vai gaguejar, você não vai ter medo de ofertar a solução. Em primeiro lugar, né? E quando você alia o seu conhecimento técnico com ferramentas de gerenciamento de projetos, você justamente está pegando o seu técnico e agregando o gerencial nele. Com isso, você passa a ter previsibilidade, você consegue assumir riscos. Porque um dos pilares do gerenciamento de projetos é justamente o risco. O problema não é você correr o risco, é você correr o risco cego. Você tem que saber qual o risco que você está correndo. Se o risco for muito pesado, você cria uma resposta a esse risco. Uhum. Se o risco dá para peitar, vai, vou falar que eu não tenho medo? Eu tenho medo sempre, mas tem que ir com medo, não pode parar. A gente não pode parar. Não E pode. enquanto tiver problema, estão precisando da gente. Inclusive, é isso que a gente está propondo, né? Vai ter um evento nosso aí, quinta-feira agora, que é justamente essa jornada do engenheiro de negócios. Então, ao invés de você fazer um MBA de gestão de projetos de 400 horas, vários cursos de vendas técnicas,
cursos de empreendedorismo, a gente está propondo justamente entregar o atalho que eu gostaria de ter escutado no Uhum, começo da minha carreira. com A certeza. gente apanhou muito, né, Com certeza. para poder caminhar. Então, o nosso propósito é esse, é pelo empreendedorismo Então, mesmo. O empreendedorismo precisa de vendas técnicas e repete, precisa de empreendedores. repete para a gente aí escutar, viu, Gadia? Mandar um abraço aqui pro Marcos, que está assistindo a live aqui. Ó, vocês que estão assistindo, gente, se tiver alguma pergunta, escreva aqui agora, tá? Mas repete o convite. Que dia que vai ser, qual horário, para a turma ficar ligadinho e também correr lá no perfil do Leonardo e seguir ele. Leonardo é estranho, a gente só chama ele de Gadia, né? Gadia. Humor e tal. Mas fala um pouquinho mais aí, reforça Leonardo o é minha convite mãe pro quando pessoal. vai brigar Ah, comigo, né, é? Nock? Leonardo, falou o nome Leonardo! completo, eu já saio correndo. É, chamar pelo nome é porque brigando. É. Então, na verdade, a gente vai ter um evento, quinta-feira agora, dia 30 Quinta-feira. às 8 Uhum, da noite, que é a Jornada do Engenheiro de Negócios, que é justamente uma proposta de complementar a formação técnica do engenheiro com educação comercial, educação gerencial de obras de engenharia e uhum, educação empreendedora, né? Ficou muito. é, 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 a galera pegou muito no pé aí do termo mentalidade, né? Mas no fundo, você tem que pensar igual um empreendedor. Você tem que, né? É mentalidade é, mesmo. O empreendedor, não, a não tem como cabeça dele fugir. é: É, eu sou um resolvedor de problemas, eu sou não, pago para não tem resolver como fugir. problemas e eu tenho que vender o tempo inteiro. É. E a gente executa aquilo que a gente está pensando. Se você está pensando que não vai dar certo, não vai dar certo e pronto, acabou. Exatamente. Né? E aí, É igual a essa. pessoa fala assim, eu não consigo fazer aquele serviço. Então nem tenta, não vai conseguir mesmo. Né? É, Tem que ter mente para cima e senão não dá certo. e o método que a gente propõe é justamente um resumão, o filé mignon. Uhum, Então, ao invés de fazer um curso de gerenciamento de projetos de 400 horas numa faculdade que tem lá as suas dúvidas, né? Eu dei aula de gerenciamento de projetos por 5 anos, então eu uhum, compartilho experiência prática, eu já executei obra, eu já vendi mais de 10 contratos de acima de R$ 1 milhão, mais de 10 contratos de 7 dígitos, então eu tenho uma vivência em vendas de contratos high ticket, eu tenho uma vivência de obras pesadas, essa obra aí de Formosa, né, que a gente até depois vai visitar lá e compartilhar com a turma, uhum, é uma obra pesada, que eu vendi também, com múltiplos milhões nessa obra. uhum, E então você tem um atendimento técnico. Você, para fazer uma venda desse porte, ela é uma venda planejada. Eu já vendi ela sabendo que dia que eu ia entregar. Por quê? Colaborador recebe a remuneração é por mês. Eu não posso demorar mais do que o tempo que eu previ, porque senão eu vou tomar prejuízo. Eu uhum. vou gerar um prejuízo para quem me contratou. Então, essa venda técnica, né, não é dom, é habilidade treinada, é você aliar o seu técnico com o gerencial, porque aí o técnico e gerencial ali na ponta dos cascos, você assume qualquer risco, você já sabe qual o risco que você está correndo, você tem coragem de ofertar isso, entendeu? Ok. Então o medo, ele vem da falta de informação. A partir do momento que você tem uma segurança de que você tem informações, cara, eu mapeei todos os riscos aqui, né? Tem, por exemplo, pode ser que hoje a gente talvez já olha mais ressabiado, né? Mas é risco. Quem olhava, pensava em 2020 que ia ter uma pandemia mundial. É um risco. Hoje você já pode fazer um seguro contra isso, né? Verdade. Até pouco tempo a gente estava com medo de terceira guerra mundial. O Trump chegou aí, eu acho que vai dar uma baixada Calma. na poeira, entendeu? Mas imagina um risco que envolve uma guerra mundial. Pô, quando o Putin começou a guerra com a Ucrânia, Bolsonaro, na época, a primeira coisa que ele fez foi lá garantir fertilizantes para o agro, E que era mesmo um assim risco. explodiu, né? Assim, explodiu, mas e mesmo Olha, assim causou, né? Não teve é, jeito, né? mas olha para você ver, ele antecipou a escassez, ele foi lá e É. garantiu uma compra antecipada. Uhum, Quando a guerra estourou, a gente já estava com a resposta ao risco dada. é Isso verdade. é gerenciamento de É, riscos, e assim, é. num nível mais macro, né? Ok. Mas a vida do engenheiro é isso, é gerenciar riscos. A vida do empreendedor é correr risco. Tem que pagar salário todo mês, tem que pagar imposto para o governo, tem que fazer um monte de coisa.
E ele precisa de vendas. Esse vendedor técnico, se o cara souber vender, primeiro, ele vai ganhar uma grana muito boa com vendas técnicas. Ok. E se um dia ele quiser ter a empresa dele, ele está pronto para vencer o principal medo do empreendedor, que é faltar serviço. Se Quer o cara faltar for bom de serviço? venda, ele vai Exatamente. conseguir botar demanda para dentro, entendeu? Então a minha ideia é isso, é ajudar o empreendedorismo. Eu me apaixonei pelo agro quando eu tive a oportunidade de trabalhar. O agro, ele realmente é um universo à parte. E eu Ô, Gadia, o seu áudio mutou para mim aqui. Libera aí. voltou? Pronto, voltou, Me voltou. ligaram aqui. É. Eu estou saindo da minha zona de conforto para justamente tentar ajudar aí os empresários, ajudar o empreendedorismo, ajudar quem está aí estagnado, às vezes numa função técnica aí saturada. Uhum, Tem um oceano azul de oportunidades na área comercial técnica. exatamente. Então, é aproveitar. Então, quinta-feira, dia 30 agora, às 8 da noite, é a nossa live Jornada do Engenheiro de Negócios. Tá vendo, gente? Tá aí lançada a oportunidade para você. Então, ó, quinta-feira, 8 horas da noite, Jornada do Empreendedor de Do Negócio. Engenheiro Negócio, de ó, Negócios. engenheiro de negócio. Esse negócio eu gostei, viu? Né? Negócio realmente muda, né? E quando a gente começa a trabalhar, a gente vê a importância disso. E daí, meu amigo, o bichinho do negócio pica a gente, acabou. Você não quer saber mais, né? Tá? É isso aí. E, Enoque, fico à disposição, se o pessoal quiser depois trocar mais uma ideia, aprofundar um pouco mais, pegar um case, a gente estudar junto, entendeu? Eu Uhum. tô aqui é pelo empreendedorismo. Eu quero é que a gente evolua todo mundo junto. Obrigado aí pela colaboração junto aí, né? A gente trocando esse papo aí, batendo esse papo junto aí. Bom, E não? eu fico à Bom, disposição sempre. bom demais, gente. E a gente vai ter oportunidade. Na hora que a gente estiver visitando uma obra dessa, se tiver internet lá, nós vamos abrir uma live no local para vocês verem como que é o funcionamento. É bem bacana, o pessoal da elétrica aí e outros, né? Ver como que alguns cuidados, uma coisa assim de aterramento, coisa de canaleta, coisa assim que a gente nem imagina, né? Eu particularmente, e é os cuidados técnicos e que tem que ter numa obra desse porte, né? Mas, Gadia, muito obrigado, né, pela sua participação aí. Obrigado pelo convite também, né? Uma live feita a duas mãos. Pessoal, reforço o convite. Quinta-feira tem lá a jornada do Engenheiro de Negócios. Vai ser aqui no Vai Instagram, não é isso? ser aqui no Instagram e no Às 8 YouTube. horas. 8 Pronto. horas. Muito bom. Então tá lançado o convite. Assim que ele disponibilizar o link lá, eu vou compartilhar também nos nossos grupos do WhatsApp, né? E compartilho aqui também nos stories para vocês terem acesso, tá bom? E a Perfeito. mensagem final para o pessoal e já despede aí para a gente já encerrar, tá bom? Bom, pessoal, acreditem em vocês, percam o medo, vai com medo, só não pode ficar parado. O medo faz parte. E então, assim, a gente tem a oportunidade de fazer acontecer. Tá faltando resolvedores de problemas. Tá cheio de problema no mercado. Ressignifica. E outra, se perdoa. O seu primeiro atendimento comercial provavelmente vai ser o pior da sua vida. Mas aí o segundo vai ser menos pior. O terceiro é menos pior. Entendeu? Você pode errar, você não pode errar o mesmo erro sempre. Então ressignifica, entende que você está numa evolução e tem muita oportunidade para você fazer dinheiro aí como engenheiro de negócios, como vendedor técnico, como empreendedor. Entendeu? Conta comigo, conta com o Enoque aí e a gente vai junto. Tá bom, Obrigado. gente? Todos conosco. Uma boa noite, né? E Boa todos com Deus. noite. Um forte abraço Valeu, para vocês Enoque. aí. Obrigado. Tudo de bom, meu Como eu amigo. Com sempre Deus. digo, para quem é irrigante, a renda é constante. Um abraço. Um abraço. Tchau, Gadia. Valeu.